Reconheça o advogado picareta. Se tu é médico, tá recebendo vários bombardeios de advogado que dizem que você precisa fazer isso, ele vai salvar a tua clínica, presta atenção, que eu vou te explicar alguns nuances que podem estar acontecendo, promessas que ele vai fazer para que você pense, bom, eu acho que essa pessoa não é tão confiável assim, vou me cuidar. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer, soluções milagrosas. E aqui eu tô querendo falar dos advogados que eu tenho conhecimento no meio tributário e do direito médico e empresarial, né? Que é a base que eu entendo bem, então eu consigo julgar o que é um advogado ou não. Então, o primeiro ponto, né? Quando a gente vai falar de tributos, isso é algo que é muito importante e pode ser muito arriscado. A gente tá cuidando primeiro, de tributos que têm vinculações com o Estado, né, com a Receita Federal, e isso pode repercutir em autuações, em multa, em várias problemáticas, até podem interditar, né, a tua clínica. Então, além de mexer com o teu patrimônio, a gente tem que ter muita parcimônia, muito cuidado, muito estudo para definir o que vai ser feito com o patrimônio, seja empresarial, seja pessoal, de cada cliente, né? Então, o viés que eu trago aqui é: quando o advogado diz, você não vai mais precisar pagar imposto, você vai reduzir em 100%, você vai ver que isso aqui é muito fácil, né? Então, temas que eu posso trazer aqui, equiparação hospitalar, digamos assim. A equiparação hospitalar é uma tese maravilhosa para médicos, com certeza. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, enfim. Mas existem requisitos básicos. É óbvio, se a gente está conseguindo um benefício fiscal, ou seja, uma redução do pagamento de imposto, que obviamente o Estado não quer que você deixe, né, de remunerá-lo, então, se ele está te dando um benefício, já vamos abrir os olhos. Já vamos pensar, bom, não é tão fácil assim. Ou vamos verificar qual é o enquadramento, o que eu preciso fazer para que eu aplicando ele, caso eu seja contestado, porque isso pode sempre acontecer, existir uma fiscalização, eu vou dizer, olha, a lei diz isso, eu estou enquadrado, eu faço tudo isso, show! Estou te mostrando, né, a documentação, então você não pode, né, vir me autuar, ou fique tranquilo que a gente está fazendo aqui tudo certinho, somos bem regularizados, podemos aplicar esse benefício fiscal. Então, quando a gente tem essas sugestões de 70% de redução de impostos, isso é verdade, isso eu faço também, porque isso realmente pode ocorrer numa clínica, mas não é toda a clínica, né? Realmente existe um estudo que deve ser feito. A gente deve entender como funciona a clínica, quais são os serviços prestados, o que se enquadra, o que não se enquadra, será que ela está no município tal, o que ela presta, qual é a produtividade, qual é o regime tributário. Existem vários, né, vários critérios de apuração para entender. Mas, realmente, se a pessoa falar, você não vai ter que pagar mais imposto, peraí, nada existe, né, de graça, nada é um milagre. Então, pense muito sobre isso quando existir essas promessas milagrosas que, independente do que você fizer, vai dar certo, cuide muito com isso, né? O segundo ponto é sobre ações que são 100% exitosas. Isso não existe também, né? Obviamente que qual que é a finalidade? Isso o advogado se vincula muito com o atendimento médico. A nossa finalidade, a nossa atividade é de meio, não é de resultado. Por quê? Porque se dependesse exclusivamente da gente, digamos, se para aplicar o benefício fiscal é só a Rafaela saber redigir bem um documento, ok. Aí seria um resultado, mas não depende só disso. Depende muito do poder judiciário que vai ter né, alguma fiscalização, ou ele vai ter um entendimento que pode ser bom, pode ser ruim, e a gente sabe que infelizmente a gente vive numa era de insegurança jurídica, então pode existir sim a possibilidade de, no mesmo estado, na mesma cidade, clínicas iguais que com um juiz vai ter uma sentença positiva, com outro juiz vai ter uma sentença negativa. Obviamente que, né, não quer dizer que porque ele teve uma sentença negativa, se a gente verificar, poxa, mas se o advogado pensar, né, se ele verificar, poxa, mas olha, esse juiz aqui, da mesma vara, de mesmo tudo, disse que poderia ser essa sentença. Então, se eu entrar com um recurso, eu também posso argumentar. Mas veja, tribunal, esse juiz aqui concedeu e é o mesmo cenário. Então, obviamente que a gente tem que saber o que fazer, ter estratégias boas, saber conduzir um processo, mas e mesmo assim a chance pode ser que não dê certo.
né? Assim como o médico pode ter pacientes muito similares, aplica tal medicamento, a realidade desse paciente vai ser uma, da outra vai ser outra, né? São pessoas diferentes, organismos diferentes. Então, um advogado que chega para você e diz, sim, a gente vai conseguir 100% isso, tenha um pé atrás. O advogado pode dizer, olha, o nosso cenário é esse. A chance da gente conseguir é essa, pode ser 99%. Porque ele pode dizer, olha, tem precedente tal, tem jurisprudência sobre isso, um caso similar contigo, e é isso que você deve priorizar. O advogado que te explica, que diz, olha, a legislação é essa, os requisitos são esses, você cumpre isso, ou você não cumpre isso, mas a gente pode adequar dessa forma. A jurisprudência na sua localidade está dizendo isso, a Receita Federal diz isso, a gente vai argumentar dessa forma, e ele vai te dizendo o que ele vai fazer. Aí você já tem um critério base para pensar, bom, ele me disse que vai fazer tudo isso, se ele vai fazer tudo isso, ok, confio. Mas realmente pode ser que ele faça tudo isso e não dê certo. Existe essa possibilidade. Então, pode ser mínima? Pode, mas eu vejo que eu perco alguns clientes quando eles vêm fazer a consulta comigo sobre a viabilidade da equiparação hospitalar e eles dizem, mas eu vou ter certeza que eu vou conseguir isso? Vou dizer, não. Eu não posso te dar uma certeza, sendo que não depende só de mim. Depende de vários aspectos, né? Então, o que eu prometo que eu, conhecendo o teu caso, eu vou fazer desta forma que eu estou te explicando, a chance é essa e eu vou dar o meu melhor. O meu escritório, a gente vai fazer tudo que a gente pode. Agora, prometer 100%, isso eu teria, é uma red flag, né? Eu teria, assim, um sistema de alertas. E hoje, o que eu mais vejo também, né? Tem muitos clientes que não vêm só se consultar comigo. Quando eles querem fazer realmente um planejamento maior, eles fazem uma consulta comigo, fazem uma consulta com outro colega. E isso não tem nenhum problema. Né? Realmente você deve, às vezes, na conversa comigo, você gostou mais de mim do que do colega, então prefere fazer comigo, sentiu mais confiança, ou o outro colega, o valor foi menor, ou enfim, ele te propôs outra coisa que eu não propus, e você preferiu ficar com ele. Perfeito. Mas veja, na hora que você vai conversar com todo mundo, comece a perguntar esses aspectos. Como é que tu faz? Qual é a legislação? Né? E se o advogado começa a dizer, não te apresento nada, a gente faz a nossa fórmula, eu pensaria 2 vezes, mas teria muito cuidado realmente com essas propostas de êxito totalmente, milagroso, pra você é perfeito, vamos com calma, né? O segundo ponto, na verdade terceiro agora, né, porque acaba que milagre e êxito acabam ficando juntos, é sobre blindagem. Esse termo eu amo. Porque não existe blindagem, assim como não existe 100% de resultado, né? Blindagem é impossível. Você pode ter, sim, contratos que vão te proteger, contratos bem estruturados, organizações muito bem estruturadas. Agora, blindado, que você nunca vai ser processado, você nunca vai ter um problema quanto a isso, é inviável. Por quê? E obviamente que, digamos, você faz um contrato muito bem feito, né? Contudo, ao longo do tempo, as nossas relações vão alterando, as legislações vão sendo alteradas, então tudo deve ser atualizado. Então, às vezes, um contrato que você fez em 2005, agora em 2026, tem tanta coisa que mudou, tem tantas novidades, tem tantas, né, alterações que ele até, para aquela época, fazia sentido. Mas você permanecer utilizando com seus outros pacientes, não faz sentido. Então, outro aspecto, né, blindar. Eu sei que tem muito advogado que fala em blindagem porque acha que é um tema que é mais fácil do paciente, do médico entender, né? Tem muito médico que... Ai, me atrapalhei, gente. Mas tem muito advogado que faz postagens falando blindagem jurídica, porque soa que é mais fácil, numa questão de marketing, do médico entender. Blindagem, proteção, quero. E tudo bem, né? Agora, se você viu o advogado, falou sobre isso e tal, e daí na conversa que você vai ter com ele, vai dizer, olha, sim, a gente tá te trazendo uma proteção, ele tira aquele aspecto de blindagem total, você nunca vai ser processado, a gente te resguarda, a gente é um escudo pra você 100%, né? Se ele não fala dessa forma, ok, realmente foi uma estratégia de marketing dele, tudo bem, cada um escolhe da forma que quiser. Mas realmente, se depois você vai ter uma conversa, a pessoa vai dizer, olha, não te preocupa. Tá tudo 100% certo e você nunca vai ser processado, você nunca vai ter problema com isso, né? O certo é, sim, a gente vai te proteger e se algum problema vier durante a nossa assessoria, a gente vai te resguardar.
a gente vai te ajudar, né? Existem, assim como, né, trazendo para a temática médica, digamos, um paciente que vai fazer um procedimento, ele tem que saber, você tem a obrigação de fazer aquele termo de consentimento, de falar os riscos e os benefícios e todas essas questões para o médico, para o paciente compreender onde ele está se metendo. Com o advogado é da mesma forma. O advogado não tem essa obrigatoriedade de ter um termo de consentimento para um processo, mas cabe a gente explicar o andamento, explicar como funciona cada tese que a gente vai fazer, enfim, né, o que vai ser organizado. Então, esse ponto é bem importante sobre a blindagem. Quarto ponto, né? Falar que tudo é simples, tudo é muito fácil e que existem jeitos que ele conhece que não vai acontecer nada. Né, principalmente no aspecto tributário, falar de jeitinhos, falar de, tu faz esse jeito um pouquinho aqui, um pouquinho assado, a receita não pega, a receita nem olha para você, só olha para os grandes. Tenha muito cuidado com isso, né? A gente sabe que cada vez mais os sistemas da Receita estão sendo melhores, mais atualizados. Então, considerar que existe, o meu pensamento, se existe uma possibilidade de fiscalização e que você seja autuado, por que eu vou abrir esse risco para você? Por que eu vou fazer isso? Né? Aqui a gente tem algumas divergências com clientes que já chegaram e que falaram, mas eu quero fazer desse jeito porque me disseram que assim, eu vi no ChatGPT, vi no, sei lá, alguém falou isso e eu quero aplicar porque a receita não pega mesmo, eu não tenho um faturamento tão alto, então não tô nem aí. A gente não trabalha com isso, né? Médicos que chegam assim com a gente diz muito obrigada pela procura, gostamos, né, muito de te conhecer, mas a nossa metodologia é diferente. Nós somos bem comprometidos, a gente gosta de fazer com segurança, com a legislação, com embasamento em tudo. Então, infelizmente, nessa questão nós não vamos poder te ajudar. Se você quiser que a gente faça um planejamento considerando a nossa realidade, enfim, a tributação correta, que nós vemos como algo sem essa consideração de alto risco, então a gente pode trabalhar com você. Se você quer um advogado mais como que eu posso dizer, um advogado mais ousado, então você pode ir atrás de outro advogado que com certeza vai poder te auxiliar no que você quer, né? E eu vejo que isso também pode ser atuado com até você com seu paciente, quando um paciente quer algo que para você, né, eticamente é inviável. Então, pense muito sobre isso. Então, considerando, né, milagres, promessas milagrosas, promessas de jeitinho, blindagem, promessas de êxito 100%, tome muito cuidado com isso, com qualquer profissional, obviamente, né? A gente sabe que existem muitos aspectos além da nossa própria atuação e você sempre deve estar muito bem resguardado e sempre questione, né? Eu adoro quando tem clientes que começam, Rafa, eu quero fazer isso, mas eu não entendi isso, como é que funciona que tu faz isso, por que vocês escolheram isso? Até dentro da assessoria, né? Rafa, por que tu decidiu colocar essa cláusula? Por que tu decidiu fazer dessa forma? E isso é maravilhoso, porque você cria, né, uma confiança com o profissional que está fazendo, você entende a razão de ter tal coisa e fazer tal coisa, e aí você sente mais segurança e tudo flui melhor. Então, me conta aqui se você já passou por alguma promessa milagrosa de algum advogado picareta, de algum serviço picareta. Fala aqui nos comentários, gostaria de te conhecer, de entender sobre isso. Se você quiser mais informações sobre isso, você pode se inscrever aqui no canal, tem vários vídeos sobre essas questões tributárias que são tão importantes. Você também pode me seguir no Instagram e entrar em contato pelo escritório, pelo WhatsApp, que vai estar na bio, em algum link por aí. Até o próximo vídeo.